ele teve a revelação do Mashiach de uma forma sobrenatural. É por isso que João capítulo 1, verso 1, ele declara: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Yeshua é chamado da palavra, da própria palavra de Deus. E isso é uma referência de Deus ter criado o mundo por meio do quê? Das suas palavras. O que eu quero que você entenda, o que eu quero que você compreenda, que Ele é o nosso Abba. Jael louvou aqui e adorou o Senhor e disse: Abba, Abba, Pai, Pai. Ele está presente, Ele está contigo, Ele é o teu consolo, Ele é o teu amigo, Ele é a tua proteção, Ele vive entre nós. Então o que o Senhor quer de nós? Um verdadeiro relacionamento, entendimento de você reconhecer que Ele vive. Então você tem que tomar posse disso. João teve essa compreensão e esse entendimento. É por isso que ele teve a revelação no livro de Apocalipse, descrevendo e percorrendo o próprio Mashiach em todas as escrituras, até mesmo entre as profecias. Ele sempre viu o Mashiach. O que eu quero que você entenda nesta manhã, que Yeshua está além daquilo que você imagina. Yeshua está além daquilo que você externa em seu pensamento. Yeshua está além daquilo que você faz e pratica durante o teu dia. Ele é o nosso mediador. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o nosso Redentor. Ele é o próprio propiciatório. E Ele está entre nós. E Ele é aquilo que você precisa. Entenda isto. Se você precisa de um milagre da parte do Senhor, clame por Ele, porque Ele é o Senhor do milagre. Ele é o Senhor que faz. E nós temos que crer e tomar posse dessas palavras e ter esse entendimento de saber que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Mashiach. E tomar posse e exercitar essa fé. Toma posse daquilo que você vê e daquilo que você tem entendimento. Creia, obedeça, porque isso é fé. A fé é crer e obedecer. Você crê que Deus faz, então obedeça aquilo que Ele mandar você fazer. Louvado seja o nome do Senhor. O fato de Yeshua ser a própria palavra significa que Ele veio e falou pessoalmente com alguém. E eu quero externar nesta manhã 2 exemplos disso, que foi o nosso patriarca Abraão. No livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 15, verso 1. Quando Abraão sai de Harã, ele recebe essa palavra de Deus, do próprio Senhor. E depois destas coisas, Gênesis capítulo 15, verso 1. E depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão nesta época, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o que? O teu escudo, e o teu o que? Grandíssimo galardão. Você vai ver no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, quando o próprio Mashiach, eu estou falando do próprio Mashiach, se colocou ao lado da cama de Samuel. Ele pode visitar a sua casa,
Ele pode falar com você no momento que você está na sua casa, no seu leito. Ele pode se assentar, ele pode sentar na sua cama e se revelar a você. Creia nisso. 1 Samuel capítulo 3, verso 10, diz assim: então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, que teu servo ouve. Isso é tremendo, maravilhoso. E é interessante observar nos dois versos que a expressão a palavra de Jeová está na forma gramatical de nomes justapostos do próprio hebraico. E você tem que compreender isso. A palavra Jeová está ligada por um hífen na própria Escritura. Você vai ver dizer o seguinte: a palavra do Senhor, mas palavra de Jeová. Quando você lê as passagens que acabamos de ler agora, do livro de Gênesis capítulo 15, e do livro de Samuel, isso é algo que me deixou perplexo. Quando você faz o sentido, à luz do entendimento de João, que Yeshua era a palavra de Jeová, ou seja, a palavra de Deus. E você vê que a própria palavra visitou Abraão, visitou Samuel. Aí você tem o entendimento de conhecer Jeová, o Yud-Rei, Vav-Rei, e conhecer essa palavra profética que veio visitar os patriarcas. Por que eu estou falando isso? Essa semana eu tive uma experiência muito parecida. Há mais ou menos um mês atrás, eu recebi uma ligação do meu pai, falando acerca do meu tio que estava com metástase. E muito abalado, muito triste, ele pediu que eu fosse fazer uma visita, porque alguns familiares estavam indo, até mesmo para se despedir, por causa do quadro que ele estava. Sabemos que o fígado é uma região muito delicada. Então ele estava com os seus órgãos vitais, alguns dos seus órgãos tomados por metástase. E sabemos que eu estava conversando com um amigo esses dias que perdeu a esposa e a mulher, a esposa e a filha, alguns anos atrás, com essa enfermidade. Ele disse: Deus, só Deus ou cemitério. Esses são os dois caminhos. Se Deus operar, já era. E ele me deu essa palavra assim, eu falei: rapaz, mas eu creio em Deus que tudo pode fazer. O que fazer? Como você vai fazer numa situação dessa? Quais são as palavras que você vai falar a alguém, consolar alguém neste momento tão difícil, onde os médicos já tinham declarado um diagnóstico? Eu quero dizer a vocês que eu ouvi a voz do Senhor quando Ele disse: vai lá, unge o meu servo, que eu vou prolongar os dias dele. Eu falei: essa voz está da minha cabeça. E eu liguei para o meu filho, Mateus, e falei: filho, vamos visitar o seu tio? Ele: pai, vem aí, marca o dia. Eu falei: o melhor dia é no domingo, vamos visitar. Ele falou: então, pode marcar. E eu deixei passar os dias, porque nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, como Abraão ouviu, como Daniel ouviu, como Amós ouviu, como aqueles que viveram com Mashiach tiveram a revelação e entendimento da palavra de Deus.
E aquilo começou a reverberar dentro do meu coração, essas palavras. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Como eu vou chegar para lá e declarar ao homem que o Senhor vai operar o milagre dele no quadro que ele está vivendo? Fica a dúvida. Será que é da minha cabeça? Você vê tanta coisa acontecer por aí. E eu estava em casa e pela segunda vez eu ouvi a mesma voz. Não te mandei eu? Faça aquilo que eu te mandei. Mais uma vez a voz veio no meu ouvido e eu levantei, liguei para o meu filho e falei, cara, vamos amanhã lá. Ele, fechado, pai. Mandei uma mensagem um dia para o outro, para o meu tio, no WhatsApp. Ele falou, tem que ver, acho que amanhã tem culto, vou ver. Eu falei, aguarda a resposta. Depois ele mandou a resposta, venha. Eu falei, amém. Fui com meu filho, quando eu cheguei lá, uma recepção maravilhosa, nós conversamos. E eu falei, Senhor, como eu vou liberar essa palavra? O laudo, eu nem quis ler o laudo, meu filho leu todo o laudo, nem quis ler o laudo, para não abalar a fé. Eu sou carne, sou homem, como todos vocês. Mas chegou na hora de orar, eu falei, Senhor, é o Senhor que vai fazer. Aí o Senhor falou comigo assim, manda ele levantar a blusa até o peito. Pega o óleo, eu unge do peito para baixo, toda a sua barriga, a sua lateral, o seu abdômen, todo, as suas costas, unge tudo. Eu peguei o óleo assim, eles são da igreja batista tradicional, eu peguei o óleo e comecei a ungir a ele, comecei a ungir. Conforme eu fui ungindo, conforme eu fui passando a mão na parte abdominal dele com óleo, eu senti algo diferente nas minhas mãos. Eu não sei explicar a vocês, mas era como se uma temperatura fria e quente ela vinha nas minhas mãos. Conforme eu ia orando, parte do corpo dele estava fria e parte do corpo dele estava quente. E conforme eu fui ungido, eu falei, será que isso é do óleo? Eu senti muita presença do Senhor. Senti a presença do Senhor. E mais uma vez eu ouvi a voz. Aquieta-te, porque eu sou Deus. Porque o Senhor sabia como eu estava naquele momento. E quando eu acabei de ungir, eu liberei a palavra para ele de cura, que foi justamente essa palavra de Gênesis capítulo 15. Eu liberei essa palavra para ele, da própria palavra. Acabou aquele momento, eu fui para casa e falei, Senhor, missão cumprida, agora é com o Senhor. Quando chegou na segunda-feira, eu não falei nada com ninguém em casa, não falei nada, eu estava com minha esposa resolvendo uns problemas, e eu recebi uma mensagem da minha tia em êxtase, dizendo que o exame que foi feito, que é o mais top, aquele que mostra as células malignas, quando ele fez o exame, zero, nada em seu organismo. E o Senhor Yeshua o curou completamente. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus de relacionamento. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Quando você lê um livro de 1 Samuel, quando Samuel ouve a voz de Deus pela primeira vez, ele não compreende. Pela segunda vez, ele também não compreende. Ele só vai entender quando ele ouviu pela terceira vez. Muitas vezes Deus fala contigo pela primeira, fala pela segunda, fala pela terceira e você não ouve a voz de Deus. O que eu quero dizer para você
é que o mesmo Deus que se relacionou com os patriarcas, com os apóstolos, com os profetas, é o mesmo Senhor que quer se relacionar com você, que quer se revelar a você, que quer falar com você. Ele quer falar no teu ouvido. É por isso que nós oramos: Senhor, tira os comichões dos nossos ouvidos. A oração do Rabino Shaul: tira os comichões dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir o que? A tua voz. Quando Abraão recebeu a visitação do próprio Mashiach, ele correu aos pés de Mashiach. Quando os 3 homens chegaram na direção da sua tenda, ele corre para os pés de Mashiach e o adora. Porque ele tinha uma intimidade com ele conhecia quem era ele. Ele sabia que ele era o Mashiach. Por quê? Ele tinha o que? Intimidade, comunhão, reconheceu a voz. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Você é ovelha, você tem que conhecer, você tem que estar com os seus ouvidos abertos para você poder ouvir a voz de Deus. Senhor, será que eu posso fazer isso? Você vai ver que Davi ele teve êxito durante a sua vida, a sua jornada nas guerras, porque ele ouvia a voz de Deus. Senhor, será que eu posso ir? Senhor, será que eu vou vencer essa guerra? Ouvir a voz de Deus, isso é muito importante. E nós que somos servos do Senhor, temos que reconhecer a voz do nosso pastor. E quando você lê o livro de João, capítulo 8, verso 56, você vai ver que João teve esse entendimento, que Abraão foi aquele que teve comunhão e intimidade com o próprio Mashiach. Olha o que diz o livro de João, capítulo 8, verso 56. Leia, por gentileza. João capítulo 8, verso 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. O que mostra aqui? Que Yeshua havia visto quem? E conhecido quem? Abraão. E ele declara também que ele existia antes de Abraão. O que eu quero dizer aqui nesta manhã é que o Senhor Yeshua, ele está presente conosco em todo o tempo. Ele é teu amigo, é por isso que tem que ter intimidade com ele, ouvir a voz dele, andar com ele em todo o tempo. Então João entendeu que no livro de Bereshit, capítulo 18, verso 1, que aquele que visitou Abraão foi o próprio Mashiach. Yeshua visitou Abraão, comeu com Abraão. Quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 19, e o verso 11, abra aí por gentileza. Apocalipse, capítulo 19, e o verso 11. Ele disse: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Chama-se o quê? Chama-se o quê? Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com o quê? Justiça. João ele declara, ao escrever o Apocalipse, que o mesmo comandante que apareceu para Josué foi o próprio Mashiach. Foi esse que ele relata em Apocalipse. Foi o mesmo que se revelou a Josué, dando a Josué a estratégia para vencer e derrubar Jericó. Foi ele mesmo, o Senhor Yeshua, que foi lá e guerreou.
contra Jericó e aqueles homens foi o Mashiach. Então você vai ver que João teve a revelação da presença do Mashiach em toda a palavra, em todo o tempo. Então nós que somos servos do Senhor temos que ter esse entendimento acerca do Mashiach. Você nunca está sozinho. Você pode viver um tempo desanimado, mas não pode viver no desânimo, porque você tem aquele que almoçou, que esteve com Abraão, que esteve com Josué, que se revelou aos profetas. Esse mesmo Senhor está com você, caminha com você, anda com você, te conforta, te consola. Então nós temos que ter esse entendimento. Então nós estamos vivendo dias que o próprio Mashiach quer se revelar a cada um de nós. Ele quer te abraçar, ele quer andar com você, ele quer caminhar com você, ele quer se relacionar intensamente com você. E é isso que ele quer fazer conosco. E nós temos que ter esse entendimento, de ter sensibilidade para ouvir a voz do próprio Senhor. Quando você lê João capítulo 12, verso 41, e você vai entender que Isaías vai falar de um grande rei, e você vai ver que João teve o entendimento que o rei de Isaías declarou foi o próprio Mashiach.